Acompanhamos o comentário do Jorge Serrão, que foi no programa 3 em 1 sobre a terceira via. Agora vamos falar do varejo no Brasil, que atinge patamar recorde. Quem fala conosco agora sobre esse assunto é o presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, Eduardo Terra. Eduardo, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan. Eduardo, esse é o número de julho. O que nós podemos, então, deduzir que para agosto e setembro a gente pode ter aí uma história muito incrível no Brasil e uma verdadeira superação do varejo depois de um momento de tanta crise. Bom dia, William, bom dia, Lívia. É verdade, né, os números da PMC que saíram, eles saem sempre com esse delay de 50 dias, né? Então, a gente acaba vendo um pouquinho do que já foi, né? Que foram os números de julho, que mostraram o efeito da reabertura, né? Eu acho que a gente viu pela primeira vez os resultados do varejo quase sem nenhuma restrição de funcionamento, que foi julho desse ano, né? Indo para a tua pergunta, agosto foi um mês ainda sem com menos restrições, né? Eu acho que, com algumas exceções, como o caso do Rio de Janeiro e pontualmente algumas cidades do Brasil, a gente teve durante agosto um varejo funcionando, vamos dizer assim, a pleno vapor no Brasil, o que faz muito sentido e fez muito bem, principalmente para aquilo que a gente passou a chamar de varejo não essencial, né? Que foi aquele varejo que mais sofreu durante a pandemia, aquele varejo que durante 2020, por exemplo, que é o período que a gente está comparando, ficou quase 100 dias sem funcionar com as suas lojas físicas. Então, a gente deve ter agosto ainda com resultados robustos. Já para setembro, a gente teve aí um abalozinho de confiança, a gente começa a ter um aumento de juros, né? A gente começa a ter uma inflação aumentando um pouquinho mais, então a gente começa a ter um pouquinho mais de incerteza, mas agosto a gente deve esperar resultados importantes. Eduardo, e apesar dos ganhos, 6 setores ainda tiveram atividades abaixo do patamar pré-pandemia. Quais são e por que seguem nessa retomada mais lenta? Pois é, Lívia, a característica que a gente tem visto durante toda a pandemia é uma característica de desempenho heterogêneo do varejo, né? E principalmente por essa limitação de oferta, né? E essa instabilidade. Então, durante os primeiros meses, a gente assistiu a setores como supermercados, farmácias e principalmente material de construção com desempenhos muito robustos em relação a períodos anteriores, pela possibilidade de venda e pela característica que a pandemia trouxe. As pessoas simplesmente iam aos supermercados, não iam ao restaurante, as crianças não estavam na escola, as farmácias funcionando a pleno vapor, as pessoas ficando em casa decidiram reformar. Então, esses 3 setores que eu listei, vou acrescentar um quarto, que foi o setor de pet shop, cresceram bastante. Os demais sofreram muito durante os primeiros meses da pandemia. O que a gente percebe agora, indo para a tua pergunta, é um pouco do contrário, né? Com a reabertura, a gente percebe um arrefecimento do setor de supermercados, então ele é um dos que começa a sentir um pouco a volta de outros, então as pessoas voltam aí a restaurantes, as crianças voltam aí às escolas, então ele volta a uma certa normalidade, então ele sente um pouco a comparação com anos anteriores, né? Mesma coisa material de construção, a gente começa a perceber depois de muitos meses de um crescimento forte, robusto, uma diminuição desse ritmo, também de um arrefecimento. Então, eu diria para você que os setores que não estão tendo desempenhos tão bons são setores que tiveram um crescimento muito vigoroso nos meses anteriores, os meses iniciais da pandemia. Eduardo, nessa retomada, o que a gente tem percebido em alguns lugares que é como se fosse uma rua fantasma, né? Que nós chegamos lá, aquele restaurante já não está mais, aquela papelaria não existe. O que o governo precisa fazer de forma efetiva para retomar esse comércio? Ou essas pessoas não vão conseguir voltar? Essa pergunta é muito importante, William. O fenômeno que a pandemia trouxe, que no fundo trouxe dificuldade para todas as empresas, né? E pontos de atenção. Ela trouxe um fenômeno de concentração. Tá? Vamos deixar claro que o varejo brasileiro ele ainda é pouco concentrado em relação a outros países, como o varejo americano, como o varejo de grande parte dos países da Europa, como o varejo chinês. O que é concentração, né? As principais empresas
tomando conta do mercado. Então, quem mais sofreu durante a pandemia foram as pequenas e médias empresas do varejo. Por quê? Foram as que têm mais dificuldade de conseguir crédito, de sobreviver a esse período que, de fato, foi bastante difícil, onde muita gente teve que fechar suas lojas, acionar recursos que nem sempre são fáceis, enfim. Então, respondendo ao teu ponto, eu acho que vale um olhar nesse momento ao pequeno e médio varejo que vai precisar de apoio para poder trazer, e lembrando que o emprego, né, que é um ponto de atenção para o nosso país nesse momento, está justamente nas pequenas e médias empresas. Eduardo, ainda nesse âmbito sobre economia, mesmo com a reabertura, que é muito positiva, as pessoas podem voltar a comprar presencialmente, mas o setor varejista enfrenta o aumento dos juros, como o senhor disse, acaba encarecendo o crédito e também o desemprego elevado é um outro empecilho. Os temores de novos recrudescimentos nos casos de coronavírus também podem amedrontar um pouquinho o setor. O que o setor tem feito de tratativas, até mesmo com o governo federal ou com os estados, para que essa retomada seja de fato robusta? Lívia, esse ponto é muito importante. Historicamente, a gente sempre colocava que o varejo ele depende de 4 motores, 4 elementos ligados à economia. Por que eu estava falando, por que eu falei que eram 4 e agora a gente diz que são 5 com a pandemia, né? Porque o varejo sempre precisou de crédito, que tem a ver com a taxa de juros que você mencionou, ele precisou de emprego, de renda e de confiança, né? E a gente percebeu que agora tem um quinto, que é esse ambiente sanitário, esse ambiente de saúde livre, ele precisa poder funcionar, né? Não adianta a gente ter todos esses 4 elementos que eu mencionei e você está com as suas lojas fechadas, que foi um pouco o que aconteceu. Indo para o teu ponto, a gente vive como perspectiva de curto e médio prazo um cenário desafiador, porque a gente olha para uma taxa de juros que começa a crescer e a gente viveu aí um período importante para o varejo, né, com taxas de juros aí de países desenvolvidos, o que foi muito importante para alguns segmentos que precisam disso, como veículos, material de construção, eletroeletrônicos, que cresce muito a partir do crédito. Me preocupa demais o cenário de inflação, a gente já começa a olhar aí o IPCA chegando a 9%, o que passa a ser aquilo que a gente chama de um imposto regressivo para as pessoas de menor renda, né? Porque ele tira capacidade de compra. E o varejo precisa, principalmente de classe C e D, com poder de compra para poder se movimentar. Então, a renda, né, que vem da capacidade de compra tem muito a ver com o mecanismo da inflação. E o emprego teve alguns sinais de retomada, recuperação, tanto os dados que a gente vê do CAGED, que são os empregos formais que já vinha numa série histórica melhor, quanto o próprio emprego que o IBGE divulga, que passou, depois de muito tempo, a mostrar recuperação. Então, nessa alquimia, né, que na economia a gente mexe, de confiança, renda, crédito, emprego, e aí a questão da pandemia, a gente passa a ter, sim, um cenário mais desafiador para o segundo semestre, apesar da gente ter agosto, setembro, ainda um cenário positivo, mas com alguns pontos maiores de risco agora. Nos microfones da Jovem Pan, Eduardo Terra, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo. Eduardo, obrigado pela gentileza da entrevista, ótimo sábado. Obrigado, um bom dia a todos vocês.